Marcos 12:41 diz: E Jesus assentou-se diante do tesouro e observava como a multidão depositava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 leptones, isto é, 1 quadrante. E chamando para perto os seus discípulos, disse-lhes: Com certeza lhes digo que esta viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram no tesouro, pois todos depositaram do que lhe sobrava. Ela, no entanto, de sua necessidade, depositou tudo o que possuía, toda a sua vida. Após ter ensinado, Jesus, cansado, se senta num dos bancos que estavam localizados no pátio do templo. Sentado, Jesus começa a observar o movimento no templo. Ao longo das paredes do pátio do templo estavam espalhados 13 receptáculos para as pessoas colocarem ali suas ofertas. Os receptáculos eram chamados de trombetas, por causa de seu formato de trombeta. Cada trombeta é para um tipo de oferta. Então, quando alguém ia para o templo, depositava o seu dinheiro numa dessas trombetas. Ora, naquela época não havia cédulas, não tinha cheque, muito menos cartão de crédito, mas existiam moedas. Portanto, quando uma pessoa ia depositar a sua oferta, fazia um grande barulho quando as moedas tocavam o fundo da trombeta. Vale a pena lembrar que as trombetas não possuíam no seu fundo almofadas como possuem os gasofiláceos modernos. De certa forma, o barulho que as moedas faziam ao tocar o fundo da trombeta indicava qual o valor que havia sido depositado. Se você estivesse com seus filhos descansando em um daqueles bancos no pátio do templo, provavelmente iria começar a brincar com eles um jogo. As regras do jogo seriam algo como estas: Olha, nós vamos observar as pessoas que se aproximam da trombeta e adivinhar quanto barulho a oferta fará quando tocar no fundo da trombeta. Tá ok? Sim, então vamos lá. Vamos jogar, pai. Olha lá, pai, esta mulher vai depositar muito. Olha a bolsa dela. É da Louis Vuitton. Ouça, ouça. É, fez bastante barulho, mas imaginava que fosse fazer mais barulho. E você? Eu também. Eu fiquei surpreso com a intensidade do barulho. Se um jogo como esse estivesse sendo jogado, então quando a pobre viúva se aproximou, provavelmente vocês diriam um para o outro: Ah, vamos interromper o jogo. Vai ser uma perda de tempo. Não vamos sequer conseguir ouvir o barulho das moedas desta mulher tocando o fundo da trombeta. De fato, após a mulher ter depositado o seu dinheiro, vocês poderiam se certificar que não era possível sequer ouvir o barulho das moedas tocando o fundo da trombeta. O barulho das pessoas caminhando pelo pátio era maior que o barulho das 2 pequenas moedas tocando o fundo da trombeta. Não sabemos se Jesus e os discípulos estavam jogando esse jogo, mas sabemos que Jesus observava a maneira com a qual as pessoas depositavam dinheiro nas trombetas. Dentre outras coisas, Jesus observou que muitos ricos lançavam nas trombetas grandes quantias. Foi quando uma pobre viúva chegou à trombeta e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Havia aqui um grande contraste naquilo que Jesus estava observando. Ricos, grande quantia. Uma viúva pobre, pequena quantia.
Quando Jesus percebeu o grande contraste, ele imediatamente chamou os seus discípulos. Havia um ensinamento urgente a ser dado. Jesus disse: Pessoal, vem aqui, Pedro, Tiago, João, vem cá, rápido, rápido. Vocês estão vendo aquela senhora? Sim, Senhor. Então, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês acerca da contribuição dessa senhora. Dessa senhora? Sim, dessa senhora. Ah, mas o senhor não pode estar falando sério. Ah, mas eu estou falando sério. O que o senhor nos quer dizer? Esta viúva pobre aí colocou na trombeta mais dinheiro do que todos os outros. O quê? O senhor só pode estar de brincadeira. E aquela senhora que veio antes ali com a bolsa da Louis Vuitton? Você consegue imaginar o semblante dos discípulos? Como pode ser verdade aquilo que Jesus disse? Será que os 10 reais da viúva valem mais do que os 200 reais de uma pessoa rica? Sim, é o que Jesus está dizendo. O rico talvez tivesse 1.000 reais para gastar naquele dia. A viúva, quem sabe 10 reais. De passagem pelo templo, o rico colocou 200 reais na trombeta. A pobre viúva, 10 reais. Em outras palavras, o rico deu 20% do seu dinheiro. 200 reais dividido por 1.000 reais dá 0,2, isto é, 20%. Mas a viúva deu 100%. 10 reais dividido por 10 reais dá uma razão de 1. A viúva deu todo o dinheiro daquele dia. Ao dar todo o dinheiro, a viúva estava dizendo: Eu confio no Senhor. Aquele que dá comida para os animais do campo também irá atender às minhas necessidades. Como será que a viúva passou aquele dia? Será que a vizinha da viúva passou em sua casa e deu a ela um prato de arroz e feijão? Será que a viúva jejuou naquele dia? Nós não sabemos. O que sabemos é que a viúva pobre, quando chegou a trombeta, abriu a sua bolsa e tirou dela todo o dinheiro que possuía para aquele dia, enquanto que os ricos não. Há 2 lições importantes para você nesta história. A primeira, Jesus não se impressiona com a quantidade que você contribui, mas ele espera a proporcionalidade. Proporcionalmente, a viúva deu muito mais que os ricos. É preciso que você desenvolva um plano para aumentar a proporção de sua contribuição. Neste ponto, sinto-me extremamente motivado quando me lembro da história de John Wesley. Ele decidiu que o dinheiro que teria além de suas necessidades não seria usado para seu próprio benefício, mas para ajudar outros. Quando estava estudando na Universidade de Oxford, o salário anual de Wesley era de 30 libras. Ele decidiu dar para Deus 2 libras. Conforme os anos passaram, a sua entrada anual aumentou para 120 libras. Mas ele decidiu continuar vivendo como sempre viveu, com 28 libras. O resto ele dava generosamente. Parte do lema de Wesley era: dê tudo o que você pode. Se você aumentar a proporção de sua contribuição, pode ser que chegue um dia que você dê 90% e fique somente com 10%. Quando meu cunhado Ellison esteve aqui algumas semanas atrás, compartilhou a história do Sr. Peters.
Sr. Peters é americano, homem riquíssimo. Quando estava para se aposentar, ele pensou: vou dar 10% daquilo que tenho para missões. Pensou ele, 10% é pouco. Posso dar 90% e viver somente com 10%. Assim ele fez. Uma de suas contribuições dos 90% aconteceu quando ele se encontrou com o missionário Marvin Frey. Peters disse para Marvin: Marvin, procure um lugar estratégico para começar uma igreja em São Paulo. Eu vou patrocinar o projeto. Marvin, depois de muito orar e procurar, encontrou 2 lotes bem em frente à estação de metrô Santa Cruz. Sr. Peters comprou os lotes, contratou um dos melhores arquitetos do Brasil para fazer o projeto do templo e pagou a construção. Hoje a Igreja Batista Esperança possui vários andares, 356 membros e centenas de participantes. Por quê? Porque o Sr. Peters deu extravagantemente. Ele aumentou a proporção da contribuição. Mas esse não é o fim da história. Sr. Peters investiu os 10% que ficaram com ele. Depois de algum tempo, novamente teve a mesma atitude. Deu 90% e ficou com 10%. Sr. Peters entendeu que Cristo estava olhando para a maneira como ele contribui. Então, Sr. Peters aumentou a proporção de sua contribuição. Jesus não se impressiona com a quantidade que você contribui, mas ele espera proporcionalidade. Esta é a primeira lição. A segunda lição é que você deve dar sacrificialmente, tanto se possui pouco, quanto se possui muito dinheiro. Se você possui pouco dinheiro, então há aqui uma lição importante. A viúva poderia facilmente ter pensado: minhas 2 moedas significam muito para mim, mas elas não vão tornar o tesouro do templo mais rico. Vou manter as moedas comigo. Não foi isso que a viúva pensou. Ao invés disso, ela pensou: posso deixar de lado as minhas necessidades por um dia e dar as minhas 2 moedas para o tesouro do templo. Isso é dar extravagantemente. Isto é generosidade resultante de amor extravagante. Quando se possui pouco, é grande a tentação de não ser generoso. Afinal de contas, a generosidade do pobre pode não mudar muito o saldo da conta bancária da igreja ou a conta bancária de outras pessoas. Mas quando o pobre ama extravagantemente a Deus, será generoso, fazendo o saldo de sua conta bancária do céu aumentar significativamente. Se você não possui muito dinheiro, mas possui muito amor por Deus, pode dar mais do que todos, se você der sacrificialmente. John Beechel foi um missionário em Hong Kong. John queria ver crianças chinesas conhecendo a Cristo. Para este fim, John queria comprar um acampamento. E uma associação cristã estava vendendo uma de suas propriedades. Um dia, representantes dessa organização perguntaram se John não queria comprar a propriedade. Sim, disse John, ela será perfeita para o meu plano. Mas de onde viria o dinheiro para comprá-la? John começou a escrever cartas e falar com o máximo número de pessoas acerca de seu plano e da necessidade de dinheiro. John esperava em pouco tempo obter milhares de dólares através de seus contatos. Afinal de contas, quem não desejaria participar de tal ministério? Mas as doações não vieram. Ao invés de receber milhares de dólares,
John recebeu uma das piores doações de todos os tempos: $1. Uma pequena menina ficou sabendo do projeto de John, quebrou o seu cofrinho, juntou todas as suas moedinhas, trocou por uma nota de $1 e a enviou para John. Um ano havia se passado e tudo que John tinha era a cédula de $1 daquela menina. John estava desencorajado, com o coração partido. Ele precisava de dinheiro para o seu projeto, mas não tinha. Ele acreditava que não poderia mais realizar o seu sonho de começar um acampamento para crianças. Quando John tinha quase desistido, a Associação Cristã entrou em contato. Você ainda está interessado em comprar nossa propriedade, John? Perguntaram os representantes da associação. Ele respondeu que sim, mas que não tinha dinheiro. A associação provavelmente iria em busca de outro comprador. Mas pouco tempo depois, a associação entrou novamente em contato com John. Disseram que Deus havia lhes dito para vender a propriedade a ele. O preço? $1. John começou o acampamento em 1971. Mais que 700 mil crianças chinesas já ouviram o Evangelho através de seu acampamento. Para um país budista, é uma grande coisa. Dessas 700 mil crianças, 75 mil entregaram suas vidas a Jesus. Tudo isso por causa de uma menina que deu tudo o que tinha: $1. Se você não possui muito dinheiro, mas possui muito amor por Deus, pode dar mais do que todos, se você der sacrificialmente. Agora, se você possui um pouco mais de dinheiro, então há aqui um encorajamento. Não basta sua oferta ser maior do que alguém que é mais pobre que você. Não dê a Deus daquilo que você nunca irá sentir falta. Não dê ofertas fáceis. É preciso que você contribua sacrificialmente, assim como Charles Studd. O pai de Studd ficou rico na Índia e aposentou-se na Inglaterra. Na Inglaterra, Studd estudou nos melhores colégios. Ele se tornou um dos melhores jogadores de cricket, esporte que utiliza bolas e tacos, na Inglaterra. Certo dia, Studd estava por sair para jogar cricket, quando um amigo de seu pai o pegou desprevenido e perguntou: Studd, você é cristão? Studd respondeu: Não sou o que você chama de ser cristão, mas eu creio em Jesus Cristo desde pequenininho. Charles pensou que ao responder dessa forma iria se livrar do amigo de seu pai, mas ele agarrou a Studd e disse: Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Você crê que Jesus Cristo morreu? Sim. Você crê que ele morreu por você? Sim. Você crê na outra metade do versículo, mas tenha a vida eterna? Não, eu não creio nisso. Studd, você não vê que a vida eterna é uma dádiva? Quando alguém dá um presente de Natal para você, o que você faz? Eu pego e agradeço. Então, você não quer pegar e agradecer pelo presente de Deus? Studd, neste momento, entendeu que era pecador e que precisava nascer de novo. Então ele se ajoelhou, deu graças a Deus e se tornou cristão.
Após alguns anos, Deus o guiou para ser missionário na China. Studd fez uma entrevista com Hudson Taylor, diretor da missão para o interior da China, e foi aceito como membro. A sua decisão causou um grande alvoroço na sociedade inglesa, pois ele era muito conhecido. Com 25 anos, Studd partiu para a China. Na China, recebeu em herança do seu pai milhões de reais. Tal qual a viúva, Studd decidiu dar tudo para Deus. Quando ele foi para o cônsul inglês para fazer a oferta, o cônsul achou que ele estava fora de si e pediu que voltasse em 15 dias. Era um tempo para Studd voltar a si. Mas os 15 dias terminaram e Studd voltou para assinar os documentos da transferência bancária para o famoso pregador Moody, o Exército da Salvação e diversas pessoas que trabalhavam com crianças pobres. Pouco tempo depois, Studd foi informado que a sua herança era ainda maior. Existiam alguns milhões de reais a mais. Ele então doou a parte para a missão para o interior da China e outra parte para sua noiva. A noiva não gostou nada de sua ação e disse a Studd: Studd, o que disse o senhor ao jovem rico? Uai, vende tudo. Studd, você dá todo o seu dinheiro para Deus, confiando que Ele irá prover pelas suas necessidades, e acha que eu também não faria o mesmo? Dê o meu dinheiro para William Booth, do Exército da Salvação. Eles então escreveram para Booth, do Exército da Salvação, para doar os últimos milhões que restaram. Os ingleses achavam que Studd tinha enlouquecido. De fato, Studd tinha enlouquecido por Jesus. Studd amava extravagantemente a Jesus. Tanto é que escreveu: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu possa fazer por ele jamais poderia ser excessivamente grande. Se você possui um pouco mais do que o necessário e ama extravagantemente a Deus, então dará sacrificialmente. Lembre-se, da mesma forma que Jesus observava as pessoas colocarem as suas ofertas nas trombetas, Jesus observa quando você vai ao gasofilácio. Ele observa como você traz suas ofertas. Talvez você esteja pensando, mas eu nunca vi Jesus sentado na minha igreja observando quando vou ao gasofilácio. Este é o problema. Este é exatamente o problema. Jesus observa quando você traz a sua oferta. Ele não vê quanto você dá, mas a proporção que você dá. Ele não vê quanto você dá, mas o sacrifício ao dar.